Fala galera, beleza? Aqui é o Beto. Marco. Aldino. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Aldino, uma entrevista super especial. E a gente vai falar um pouquinho sobre a maçonaria executiva. Meu irmão, se apresente aí pra gente. Olá, eu sou Aldino Brasil de Souza. Atualmente eu sou grão-mestre advita da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, inspetor litúrgico também do Estado de Rondônia, e estamos aí trabalhando, né, pela maçonaria e dedicando um pouco da nossa vida, né, E vamos maçonar um pouco. a essa instituição que é formidável, pode ser. Muito bom. E vamos maçonando, né? Vamos maçonando. Só para a gente contextualizar, num vídeo, acho que o nosso terceiro vídeo do Maçonando, a gente falou um pouco sobre a divisão didática, né, Aldino? Sobre a divisão didática da maçonaria. Nós falamos sobre maçonaria operativa, que eram aqueles homens que construíam os templos, trabalhando efetivamente na construção de edifícios. A maçonaria especulativa, onde a gente... são os conceitos contemporâneos de maçonaria, de se melhorar, de trabalhar a sua reforma íntima. Lapidação moral. Lapidação moral. E eu citei o teu nome, falei um pouco daquele seu conceito de maçonaria executiva, que eu acho que é uma pegada que a gente precisa ter agora no século XXI. A gente gostaria que você falasse um pouquinho. Ok, só para contextualizar, o primeiro viés da maçonaria foi a operativa, né? Onde as pessoas construíam templos, construíam catedrais, construíam edifícios, castelos, de maneira geral, né? E houve um determinado momento que a maçonaria ela se viu obrigada a mudar, porque as escolas de engenharia foram crescendo, ou seja, já não dava mais para se ter o domínio, né, sobre as artes de construir. A reserva de mercado acabou. Então a maçonaria ela se viu praticamente condicionada a fechar as portas. Foi quando criou-se a maçonaria especulativa, onde começou a se admitir nos grupos não só construtores, mas livres pensadores, sociólogos, cientistas, enfim, músicos, pessoas da sociedade, políticos, pessoas influentes, pessoas da realeza. E aí foi quando se criou outro viés. Ao invés de construir templos físicos, catedrais, edifícios, começou-se a pensar em construir o templo interior das pessoas, né? Construir uma sociedade melhor, não mais da forma física, mas da forma mais especulativa, né? E eu entendo que nós estamos próximo de dar mais um salto, que é a gente sair dessa maçonaria especulativa e passar para a maçonaria executiva. Executiva no sentido de executar mesmo, de fazer alguma coisa, da gente sair de dentro dos nossos templos, das nossas reuniões fechadas, onde a gente fica intelectualizando muitas coisas, mas não colocamos isso em prática, a gente não extrapola as paredes dos nossos templos, né? Trabalhar o que nós falamos nos nossos rituais, que é tornar feliz a humanidade. Exatamente. Só que isso aí vai dar um trabalho um pouco grande. Aí a gente entra nessa questão da maçonaria executiva, que não é um trilho, não tem um único caminho de fazer maçonaria executiva, são trilhas. Então tem vários caminhos para se fazer a maçonaria executiva. E uma das coisas que eu falo bastante que começa dentro de casa. Não tem como a maçonaria sair para tentar fazer alguma coisa fora se ela não organizar dentro, ela não tiver condições de sair e realizar alguma coisa lá fora sem preocupar das coisas internas. Então, acho que o primeiro passo é organizar. Então a gente fala muito da questão da organização administrativa das lojas, né? É comum a gente ir em loja maçônica e eles terem ainda aquele viés da tradição, do tradicionalismo. Você vai em lojas, são armários, né, dentro de algumas salas, armários enferrujados, armários desorganizados, material espalhado, a parte administrativa da loja, atas, secretaria, documentos, tesouraria, tudo espalhado dentro de caixa, às vezes amarrado com barbante. E a gente fala muito disso, né? Vamos organizar a casa primeiro. Se a nossa desorganização está dentro de casa, como a gente vai sair para organizar, a casa dos outros? Exatamente.
Então é a gente começar a pensar a maçonaria de forma mais como se fosse uma empresa. Empresarial. Empresarial. E a maçonaria hoje, todas as lojas maçônicas têm um CNPJ. Se tem o CNPJ, eles têm obrigações fiscais, legais, que tem que ser cumpridas. Então a gente tem que tomar conta disso, organizar, para quando um ciclo de um venerável mestre, um presidente de loja, fechar, ele possa entrar para um outro ciclo sem deixar pendência. Porque aí o que entrar, ao invés de ficar perdendo tempo resolvendo as pendências do outro, ele já começa a produzir dali para frente. É como se fosse um microcosmo do que a gente vive hoje em dia no Brasil. A gente reclama tanto das nossas autoridades, né, de passar em uma prefeitura, passar em um governo de estado, às vezes até a presidência da República, deixando a casa bagunçada, e o primeiro momento do novo governante é sempre ajeitar tudo. Se você consegue passar isso de uma maneira tranquila, fazer uma transição suave, provavelmente a gente ganha tempo e consegue fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Né? A gente costuma dizer muito, nós somos a mesma loja, para os neófitos, né, assim, que iniciam, a gente fala assim, olha, se você está vindo para cá hoje, é porque alguém te reconheceu como um maçom lá fora. A partir do momento desse reconhecimento e descobrir que você não é um iniciado, é que você está vindo para cá. A gente recebe muitos comentários perguntando como é que eu faço para ser maçom, como é que eu não faço, qual é o alcance da obra da maçonaria, né? Porque em determinado momento a gente, infelizmente, perdeu esse contato mais íntimo com a população. Você sabe melhor do que ninguém que existem muitos mitos, né? E o que a gente tem tentado mostrar, e aí se encaixa bem o conceito de maçonaria executiva, é que são homens livres, pensadores, e que tentam buscar uma sociedade mais produtiva, famílias mais harmônicas, profissionais com excelência e principalmente com ética, e sempre nessa sensação de continuidade, da continuidade da vida, da continuidade do ciclo, continuidade do estudo e principalmente do trabalho. São coisas que a gente perdeu enquanto sociedade nessa transição do século XX para o século XXI. Verdade. Então, igual a gente estava comentando, a gente tem que resolver primeiro internamente. Vamos organizar a casa. Eu sempre digo que a maçonaria não tem o viés, não tem o condão de mudar o mundo. A maçonaria, ela muda o homem. O homem que inserido na sociedade vai mudar a sociedade e mudar o mundo. Mas se a gente não conseguir fazer esse trabalho interno, a gente não consegue fazer lá fora. Porque hoje a população tem uma visão da maçonaria bem distorcida do que a gente que está lá dentro. Exatamente. É muito diferente. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma pesquisa em 2009 no estado de São Paulo, e a pesquisa revelou que 60% das pessoas entrevistadas não sabiam o que era maçonaria, nunca tinham ouvido falar de maçonaria. E dos poucos que sabiam o que era maçonaria, a maioria, a grande maioria, esmagadora maioria, achava que maçonaria era coisa do diabo, coisa do demônio, coisa errada, coisa que não era certa. E esse é o principal intuito do nosso canal, é mostrar para quem está assistindo, para quem está buscando saber o que é a maçonaria, o que a maçonaria realmente é. Então, eu acho que agora, ouvindo esse conceito de maçonaria executiva, a gente começa a pensar que o maçonando é um começo da maçonaria executiva. Mostrar para a sociedade o que nós realmente somos. Exatamente. Esse é o outro tópico da maçonaria executiva que eu prego, é mostrar para a sociedade o que é realmente a maçonaria e a importância dela na sociedade. Porque tem muita gente que acha que maçonaria é religião, verdade. Tem muita gente que acha que maçonaria é seita. A própria Igreja Católica, em alguns momentos lá no passado, através de um cânon, já chegou até a condenar a maçonaria. Hoje já mudou, já não está mais assim. Mas a gente tem que mostrar para a sociedade isso. E como é que a gente mostra isso para a sociedade? Estando lá, estando na sociedade, estando próximo e mostrando para a sociedade a importância da maçonaria dentro da sociedade. Lá, por exemplo, vou dar um exemplo lá em Porto Velho. No estado de Rondônia, nós temos uma casa de apoio para o Hospital do Câncer no município de Cacoal, lá no estado de Rondônia. E agora a gente começou um projeto para construir uma outra casa de apoio agora para o
Hospital do Câncer de Barretos, em Porto Velho. Legal. Quando a gente começou esse trabalho, a gente já começa a ver nas redes sociais pessoas defendendo a maçonaria. Quando alguém ataca, pessoas que não são maçons defendem, né? Porque veem a importância do trabalho da maçonaria. E a quantidade de pessoas que procuram a gente para tentar se informar como é que faz para ser maçom, como é que eu consigo ajudar nessa obra, aumentou muito. Os sites, nosso e-mail, a gente recebe diariamente mais de 10 solicitações. Então isso começa a mudar na vida das pessoas o que é a maçonaria, né? Elas começam a enxergar a maçonaria de forma diferente. E é isso que é um dos itens da maçonaria executiva. Se a população não sabe o que é maçonaria, fica difícil a gente trabalhar e se inserir na sociedade. Eles aceitarem a nossa aproximação, né? É verdade. Exatamente. O interessante, eu acho que fica como resumo, é aquela velha máxima de que o exemplo arrasta, apesar do discurso convencer. Né? Exatamente. E eu acho que a proposta da maçonaria executiva é isso. Pegar o homem, educar ele dentro de tempo, levar ele para a sociedade, arregaçar a manga e trabalhar. Né? E a terceira grande proposta da maçonaria executiva é preparar a maçonaria para os maçons de amanhã. Porque hoje a gente tem muitos conflitos dentro da maçonaria com relação à questão social mesmo, diferença de idade entre irmãos, e aí a gente fica imaginando, como é que vai ser daqui mais alguns anos, quando essas crianças de hoje, que parece que já nascem sabendo usar o tablet, o smartphone... Antes de conversar, né? Exatamente, como é que a gente vai receber essas crianças na maçonaria daqui mais um tempo? O choque de cultura é muito grande, porque eu vou falar da minha geração. A informação que a gente tinha é a que a gente tinha na escola, né, e nos livros. Hoje uma criança com um aparelho desse na mão, ela tem acesso a um volume de informação gigantesco, incomparável com o da minha época. Então, como é que a gente vai receber essas pessoas dentro da maçonaria? Entendeu? É verdade. Então é outra preocupação que a gente tem. É isso daí. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço para todos. Se inscrevam no canal, deixem um like, escrevam os comentários. E é isso, um abraço, obrigado a todos. Muito obrigado, meu irmão Aldino. Seja bem-vindo ao Maçonando e sempre estiver por aqui, Meu Aldino, vem bater um papo com a gente. ou quando estivermos lá por Rondônia também. Também, Porto Eu Velho. que agradeço a oportunidade e contem sempre com a gente. Então tá bom. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.